Francisco, que estará filmando a mensagem. Nós temos um projeto, chama Porta do Reino, e nós temos trabalhado para o Evangelho nesse projeto, e as mensagens elas são gravadas e enviadas pela internet. O endereço desse projeto é Porta do Reino. Se você quiser entrar lá e acessar e assistir, nos ajudar com o canal. A missão deste canal é evangelizar, falar do reino de Deus para as pessoas. Amém? Livro de Neemias, capítulo 2. Livro de Neemias, capítulo 2. Nós leremos todo o capítulo 2. Se você quiser se assentar, se você quiser ficar de pé, fique à vontade, tá? Livro de Neemias, capítulo 2. Leremos do verso 1 até o verso 20. Amém? Amém. Artaxerxes permite Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava pondo vinho diante dele, e eu tomei o vinho, a narrativa é de Neemias, e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes de exércitos e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, Oronitas, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite, pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse:
Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Querei-vos rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus, o que nos fará prosperar. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? O capítulo que nós acabamos de ler é um capítulo que começa a sua história lá no verso 1, quando Neemias pede um relato de guerra. Jerusalém, você sabe, Judá, ela tinha sido ou havia sido destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vem, segundo a profecia de Jeremias, ele destrói Jerusalém, queima os seus muros, as suas mulheres são estupradas, os seus homens são levados cativos, e há o evento do exílio. Na circunstância em que nós lemos o capítulo 2, já não é mais Nabucodonosor da Babilônia que governa sobre Jerusalém, o povo de Deus, mas é um outro rei chamado Artaxerxes. Quem é Artaxerxes? Rei da Pérsia. A Pérsia é a nação que Deus levanta para abater Nabucodonosor e a Babilônia. Você conhece bem a passagem. Há uma mão invisível que escreve na parede o seguinte termo, no reinado ainda de Nabucodonosor: Mene, Mene, Tekel, Parquim, que o Espírito dá revelação a Daniel e traduzindo diz: contado foi o teu reino, posto na balança, achado em falta e tomado por medos e persas. Segundo essa profecia, o rei Artaxerxes vem, supera Nabucodonosor, então se apodera do povo de Israel. E o fato é que essa dominância é diferente da dominância de Nabucodonosor. É permitido aos israelitas voltarem à sua cidade natal. É permitido a elas que cultuem o seu Deus, o nosso Deus. E Neemias é um desses exilados que se encontra à mesa do rei da Pérsia, a principal potência da antiguidade. Toda a terra se sujeitava à Pérsia, não só a Israel. Tanto é assim que ele pede uma carta para o rei, para que quando ele vá cumprir a sua missão, eles saibam que ele vem com autoridade real. E dessa forma, ninguém o importuna. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Quem é Neemias? É copeiro do rei. Um copeiro era aquela pessoa que sentava à mesa do rei, como se fosse um executivo pessoal do próprio rei, e que experimentava as suas comidas antes do rei, sobretudo os vinhos, pois se houvesse veneno no vinho ou na comida, morreria o copeiro e não o rei, já que era comum tentativas de assassinato e sedições na corte da Pérsia, como na corte de todos os poderes que compunham a antiguidade da civilização. E certo dia Neemias
pede um relato a Ananias, segundo o texto bíblico, seu próprio irmão, está lá no capítulo 1. E quando Neemias pergunta como é que está o nosso povo, como está a nossa cidade? E o retrato é triste. Ele diz: a nossa cidade está arrasada, as portas estão queimadas, não há mais culto, os muros foram derrubados, a nação está com autoestima abalada, a presença do Senhor já não é como antes, nós não vivemos mais, existimos. A igreja, por vezes, ela não milita, ela não existe, ela não supera. Por vezes a igreja apenas existe. Quando ela deixa de adorar, quando ela deixa de priorizar Deus e as prioridades de Deus, ela existe, ela não vive. Uma igreja viva é uma igreja que tem como prioridade a prioridade de Deus. Se a nossa prioridade não for prioridade de Deus, não seremos mais que um ajuntamento. Que pessoas que se reúnem com propósitos sociais e didáticos, mas não é a igreja de Cristo. A própria Jerusalém estava arrasada. 4 meses se passa. Neemias guarda no coração o pesar do relato de Ananias, que é um relato de guerra. Você tem visto nas mídias os horrores da guerra. Você talvez tenha acompanhado o que tem passado o povo ucraniano com a invasão russa. Eu tenho acompanhado de perto e visto famílias sendo saqueadas, gente perdendo história. Eu vi hoje a reportagem de uma mulher que, saindo do carro, o carro bombardeado, perdeu a filha e o marido. Sobreviveu por 4 semanas num porão escuro, onde mal podia se locomover. A guerra causa horrores. E os horrores da guerra estavam na memória de Jerusalém, embora a invasão tivesse acabado. Porque as manobras militares podem acabar. Depois que a Rússia retirar suas tropas e os seus guerreiros, a nação da Ucrânia vai sofrer com a memória da guerra. Sofrimento faz você sofrer no evento e depois dele. As memórias do sofrimento são opressoras. E por vezes sentimos a dor do passado através do nosso próprio relato. Então Neemias senta-se à mesa do rei no capítulo 2, o rei Artaxerxes. Nesta ocasião, ele está acompanhado de sua esposa, o que não era comum. Não era comum o rei da Pérsia sentar à mesa com a sua mulher. Provavelmente essa mulher seria uma de suas amantes. Ao passo que o rei percebe no rosto de Neemias uma tristeza. Ao que pergunta: eu nunca te vi triste assim, Neemias. O que acontece? E diz o texto que nessa hora o espírito de Neemias se preparou. E ele respondeu: como eu estaria feliz se os meus ancestrais, a terra dos meus pais, estão em miséria. Se o relato que eu recebi do meu irmão é que aquele lugar está em chamas, acabado no chão, o moral do meu povo está em baixa, o Espírito do Senhor parece não estar mais lá. Ao que o rei pergunta para Neemias: então o que você quer? Porque quem reclama quer alguma coisa. Que o rei me permitisse voltar lá e restaurar os muros de Jerusalém. Isso causa grande consternação no rei. Tanto que ele pergunta a Neemias: mas quanto tempo você pensa em ficar lá? Porque quando alguém é importante para você e pede para sair, você quer saber quanto tempo ele vai demorar. Tal a importância de Neemias que o rei pergunta isso para ele. E diz o texto que Neemias deu um certo tempo para o rei, deu um deadline para o rei, e disse: eu vou e volto, mas me dá cartas, rei, me dá a tua autorização, deixa toda a província da Pérsia, toda a terra saber que eu vou ao seu comando, ainda mais que eu irei com autoridades, eu irei com generais, com cavaleiros. E tal era a importância de Neemias para o rei, que o rei não só dá cartas a Neemias,
mas também manda generais, cavaleiros e uma tropa a acompanhá-lo a Jerusalém. E aqui tem uma lição que vale muito para nós. A primeira lição que o texto nos dá está no verso 3 do capítulo 2. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? A primeira lição do texto é que missão vale mais que cargo. Eu vou repetir: missão vale mais que cargo. Neemias já estava com a sua vida feita, como copeiro do rei. A sua pele estava salva, não só ele, mas a sua descendência. Neemias estava numa situação confortável, segura e privilegiada, mas a missão dele estava acima do cargo que ele ocupava. Ele é tomado de comoção, ele é tomado de deslumbramento, ele é tomado de uma revolta ao saber que a sua descendência, que a sua semente, que o seu povo estava sofrendo. Na nossa dinâmica social, quando nós chegamos a um ponto, quando nós garantimos dinheiro, estabilidade, quando garantimos propriedade intelectual, satisfação, segurança, nós não nos importamos com as demais pessoas. Muito obrigado. Geralmente, quando alcançamos essas coisas, nós não nos preocupamos com os demais. Dentro da dinâmica social humana, na expressão mais básica da natureza humana, uma vez que eu consegui a minha cadeira, a minha carreira está finalizada. Eu não me preocupo mais. Eu durmo bem, eu como bem, eu tenho dinheiro, eu tenho segurança. Então por que é que eu me importaria com um povo que está a quilômetros de distância, que não tem a ver comigo? Na dinâmica social da nossa natureza, o cargo sela o nosso destino. A gente luta por cargos, a gente briga por cargos, a gente concorre por cargos, a gente faz coisas, acorda cedo, se esforça, estuda, batalha para chegar em um lugar de conforto. E quando chegamos no lugar de conforto, nada mais nos importará. Mas não é esse o coração de Neemias. Um copeiro com coração de general. Ele diz: eu não estou bem, porque o meu povo não está bem. Eu não estou feliz, porque a minha nação não está feliz. E na dinâmica da espiritualidade, na dinâmica da fé, não é só eu que me importo. Não é apenas a minha carreira, não é apenas a minha vida, não é apenas a minha circunstância que diz se eu estou bem ou mal, mas também a do povo do meu Deus. Neemias encarna aqui a dinâmica da igreja de Cristo. Somos todos por um. Aqui a gente batalha um pelo outro. Aqui a gente se movimenta, aqui a gente elege prioridades, aqui a gente despende tempo, energia, recursos, inteligência, talentos para o que importa para o corpo de Cristo. A nossa missão está acima do nosso cargo. Seria muito fácil para Neemias só chorar, só sofrer, mas se manter onde estava. É assim que a gente faz. A gente olha as coisas de longe, mas aquilo que não diz respeito à nossa dor, à nossa pele, a gente deixa passar. A gente sequer ora por quem sofre. Neemias tem um espírito de general. Ele é um homem de estratégia e deixa florescer aqui uma inteligência, uma sensatez e uma estratégia digna de um general. E diz o texto
que então o rei dá cartas a Neemias, apoia ele com um exército, com uma tropa, com generais, com armamento, e Neemias parte para Jerusalém. Mas é interessante que, quando ele vai a caminho de Jerusalém, no começo do seu projeto, preste atenção, quando ele está a caminho da sua missão, quando você se põe a caminho da sua missão, daquilo que Deus deu para você, 3 indivíduos residentes de Jerusalém, gente que não queria o bem de Jerusalém, fica sabendo da missão de Neemias e começa a desanimá-lo. Porque quando você se movimenta para fazer aquilo que Deus tem na sua vida, o diabo levantará os seus soldados para te desanimar. Há um elemento espiritual forte aqui. Toda vez que você se levanta para cumprir a missão que Deus coloca no teu coração, Satanás levanta pessoas para te maldizer, para te desacreditar. É gente que vem não sei de onde, não sei para quê e não sei por quê, mas vem se colocando à tua frente, dizendo besteira, descredibilizando você, mortificando a sua fé, falando mal de você, espalhando boatos sobre você, porque isso, irmãos, é mais que a maldade da natureza humana. Isso é uma intenção do inferno para parar o seu propósito. Quem está em missão de Cristo precisa estar pronto para as batalhas. Se tem uma coisa que nós, como povo de Deus, temos que estar prontos, é para as batalhas. Eu tenho 17 anos de fé, em nenhum momento que deixar de batalhar. Deus me fortaleceu em todos eles, mas até hoje eu tenho pedido ao Senhor que me ensine a batalhar. Porque a fé em si é uma batalha. Nós estamos em guerra. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não, nós estamos em guerra. E diz o texto então que Neemias chega a Jerusalém e havia ali 3 dias. Diz o verso 12: de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Preste atenção. E não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs-me a fazer em Jerusalém. Então a gente aprende com o tempo que tem que ficar quieto. Você não fala as coisas de Deus para as pessoas, você fala com Deus. Você não abre o teu coração para qualquer um. Você segura aí na sua mente, segura aí no seu coração. É você e Deus. Você e Deus, são coisas suas, são particularidades. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão acreditar. O mundo está cheio de covardes. E quando alguém com espírito animado, e quando alguém com inteligência, e quando alguém com propósito se levanta para fazer a obra de Deus, esses covardes desanimados, esses ranhetas, esses sangue ruins se levantam e se põem a falar contra você. Diz o texto que Neemias fica quieto. Ele levanta de madrugada, vai até a porta, até o castelo, até o lago. Diz o texto que nem um animal passava por onde ele foi. E eu fico imaginando Neemias olhando sozinho, os muros caídos, as portas queimadas. Era noite de lua e o seu coração estava comovido com um cenário trágico da Jerusalém do seu coração. Mas ele fica quieto. E eu fico imaginando que neste momento Neemias estava elaborando a sua estratégia de plano de Deus. Porque todo plano exige uma estratégia. Os maiores líderes da humanidade eram peritos em estratégia.
Nós precisamos aprender a pedir estratégias para Deus, a pedir inteligência, a pedir sensibilidade espiritual, discernimento. Quanto mais sabedoria, quanto mais intimidade, quanto mais inteligência, quanto mais estratégia, mais chances eu tenho de conseguir aquilo que Deus tem para a minha vida. Neemias então divaga pela cidade, olha as portas e os muros, e não há ninguém com ele. Antes de começar o projeto de Deus, você precisa de tempo com Deus, irmão. Você precisa de constância com Deus. Você precisa de solitude, tempo de qualidade. Você precisa entrar no teu quarto, fechar a porta, orar ao Senhor. Você precisa pegar o teu carro, parar num descampado, num dia de sol, olhar para o céu, encher o teu peito do Espírito e dizer: Senhor, fala comigo. Alimenta, Senhor, em mim a tua esperança. Que o teu Espírito renove a minha mente e que o meu coração esteja alinhado com os teus projetos, mas desenvolve em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto, e me põe a par daquela agenda que o Senhor tem para mim. É preciso desenvolver intimidade com Deus antes das batalhas. A gente não vai estar pronto para uma vida de fé eficaz. A gente não vai estar pronto para uma vida de fé que dê certo, que dê resultado, se ficarmos com a mente vazia. Se a nossa agenda for tomada por televisão, por conversa chata, se a nossa agenda for vazia, tem que ter um propósito de relacionamento, tem que ter uma intimidade, tem que ter um jardim secreto entre você e Deus. Essas meditações, essas conversas, essas catarses são fundamentais para que você tenha inteligência, sabedoria e estratégia para efetivar o plano de Deus para a sua vida. É John Hoffman Goethe, poeta alemão, que diz: diga para mim como gasta o teu tempo e eu direi o que te espera. Nós não podemos desperdiçar tempo. Neemias então, depois de meditar ao luar, a porta do vale, a banda da fonte do dragão, sozinho, de madrugada, ele olha para Jerusalém, e eu sei que o coração dele se enche de compaixão. E eu sei que ele pede estratégia, porque ele precisava fazer uma coisa muito importante agora. Ele precisava chamar gente para ajudar. Porque, irmãos, uma coisa é você ir para a batalha. Uma coisa é você querer. Uma coisa é você despertar. Outra coisa é levar gente com você. Ou coisa difícil. Porque ninguém quer nada com nada. As pessoas querem ficar na sua zona de conforto. Elas não querem mobilizar recurso, tempo, energia para as coisas de Deus. Elas estão distraídas com Netflix. Elas estão afogadas em fantasias. Elas estão se vitimizando de dores, de problemas. Elas não se mobilizam. Então, mobilizar pessoas para projetos de Deus é uma arte, e uma arte dos céus. E ele precisava de sabedoria de Deus para arregimentar pessoas. Ele precisava, sobretudo, de um discurso de motivação, de um discurso de sabedoria. Ele precisava tocar o coração de algumas pessoas. E o que ele faz? Olha lá no verso 18, verso 17. Então lhes disse: bem vede a vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos as portas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha. Deus dá a ele o discurso da convocação. A intimidade com Deus vai te dar coisas novas. Você quer coisas antigas,
mas você fica tentando do jeito antigo. Tempo com Deus te dará estratégia, inteligência e discernimento para coisas novas. Deus tem coisas novas, novas medidas, novas realidades, novos horizontes, novas proporções, novas experiências, coisa nova. Mas para isso é preciso passar tempo com Deus. Depois de uma noite ao luar, depois de um tempo falando com o Senhor à madrugada, a sós, e de não falar o seu plano com ninguém, ele vem com o discurso da dor. Olha, meus irmãos, como está a nossa cidade, vamos nos levantar e vamos reedificar Jerusalém. Para quem que ele fala? Para israelita. Ele fala para o povo dele. E eu fiquei pensando quando li esse texto, mas qual é o argumento final de Neemias? Será que agora ele vai dar a famosa carteirada? Porque a gente fica ansioso para a carteirada. O que é a carteirada? É falar quem eu sou. É o nosso ego. Talvez ele pudesse dizer assim: eu sou Neemias, eu sou copeiro do rei, eu sou importante, eu estou à corte, eu estou na cúpula da Pérsia, eu conheço o exército, o bastidor, eu conheço a intimidade da maior autoridade do mundo. Ele poderia falar isso. E a gente adora fazer essas coisas. A gente adora falar da gente. A gente adora decretar méritos próprios. A gente adora dizer que a gente combateu o bom combate, chegou no final. A gente adora dizer assim: eu posso chamar vocês porque eu tenho experiência com Deus, eu fui comissionado, eu tenho credenciais, eu tenho consistência intelectual, eu tenho dons espirituais, eu fui testado no fogo da fé, por isso estou aqui. Esse é um discurso bonito, mas não é isso que Deus tinha para Neemias. Quando Neemias vai comissionar, olha o que ele diz, está aqui no verso 18: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Segunda lição do texto: sinais da paternidade. Eu vou repetir: estar atento aos sinais da paternidade. Neemias não fala dele. Ele diz: eu vou dizer para você que a boa mão do meu Deus está comigo, por isso vamos reedificar Jerusalém. Estratégia, inteligência, sutileza. Só fala da glória de Deus quem adora a Deus. Só menciona o mérito de Deus quem sabe quem é, porque quem não sabe quem é, menciona o próprio mérito. A gente fica querendo coisas a partir de nós. A gente fica se projetando, a gente fica falando de nós mesmos, e aí não dá certo, irmão, porque você não é capaz de cumprir o plano que Deus tem para você. A segunda lição do texto é estar atento à paternidade, aos sinais da paternidade. O que é sinal da paternidade? São traços da misericórdia no meio da batalha. Neemias fala assim: a boa mão do meu Deus é comigo. Sabe por quê? Porque o rei da Pérsia me deu carta, o rei da Pérsia me deu gente, o rei da Pérsia me deu autoridade, por isso eu estou aqui. E se a boa mão do meu Deus é comigo, ela será com vocês também. Reconhecer a paternidade de Deus é isso. É lembrar o que Deus fez de bom. É ter claro as evidências da misericórdia dele. Neste momento, Jerusalém ainda estava queimada, as suas portas ainda estavam no chão, os seus muros ainda estavam caídos, a circunstância era a mesma, mas a memória era uma memória que falava da graça e da misericórdia de Deus. Talvez as circunstâncias na sua vida não seja ainda a que você quer. Talvez você ainda não começou o projeto de Deus, você está pedindo sabedoria para Deus. Talvez você ainda não sabe como efetuar a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida. E o texto está dizendo: fala da paternidade de Deus. Fala dos traços da misericórdia. Fala daquilo que te faz crer que a boa mão do Senhor é contigo. A gente precisa disso.
a gente precisa lembrar o que Deus fez por nós pelo caminho. Aquele telefonema que você recebeu quando se sentia abandonado. Aquela profecia daquele dia tão difícil na igreja. Aquela porta de trabalho quando todas as outras se fecharam. Aquele abraço de um irmão. O perdão que você recebeu. A provisão financeira no banco. Quando tudo estava acabado. E o Senhor fez algo por você que começou a mudar a sua história. Em tempos de batalha, é preciso estar atento às misericórdias de Deus. Neemias está dizendo: olha, meus irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês que não importa quem eu seja, não importa que eu vim da mesa do rei, não importa. O que importa é que a boa mão do meu Deus está com nós. Eu estou aqui para dizer para vocês, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você espera ainda esse ano, eu não sei. Só você e Deus sabe as pontas abertas, as feridas abertas, os desejos que estão no tempo e no espaço. Só você e Deus sabe. São histórias que só você pode falar. São coisas suas. Mas eu estou aqui e Deus está dizendo: as misericórdias de Deus estão conosco. Amém. A boa mão desse Deus nos trouxe até aqui. Amém. Há motivos de louvor. Há motivos de esperança. Jeremias vai dizer: ponho a minha memória naquilo que me traz esperança. Eu me lembro do dia que Deus se apresentou a mim. O dia em que Ele me abraçou no meu quarto escuro. Eu me lembro quando eu percebi o Teu Espírito falando comigo na igreja. Ele me deu força para me levantar da cama num dia de segunda-feira que eu não tinha condições de me levantar. Eu me lembro dessas coisas. Eu me lembro de coisas impossíveis acontecerem à minha frente quando eu não tinha mais força e nem fé. Eu me lembro quando eu pequei, quando eu neguei o nome de Cristo e Ele não me abandonou. Eu me lembro de coisas que me dão esperança. São traços da paternidade. A gente precisa estar atento aos traços da paternidade. Se você colocar o teu foco no que está difícil, na tua dor, na tua raiva e no teu medo, você não prossegue. Você prossegue colocando o teu coração nos traços da paternidade de Deus. Você está aqui, você está vivo. Há esperança para você. A esperança. Arabassure candalabash. Aramassure candarabash. Turecandalabachu. Não importa quem você é. Se você vem da mesa do rei, ou se você vem da fila de emprego, não importa quem você é, não importa de onde você vem, não importa a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, não importa se você fez coisas boas, coisas ruins, a tua biografia não está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Neemias diz: a boa mão do Senhor está comigo. E aqui tem uma terceira lição maravilhosa. Por isso que eu falo, meus irmãos, em nome de Jesus, leem a Bíblia Sagrada. Parem de perder tempo com coisa que não vão levar vocês a lugar nenhum. A Bíblia é maravilhosa. Ela tem tudo que nós precisamos. Terceira lição do texto, está lá no verso 20. Começa no verso 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles não sabiam que Neemias era quem era. Gente que confronta você é gente que não sabe quem você é, irmão.
Eles não sabem o que você passou, eles não sabem da tua história, eles não sabem quanto você sangrou, eles não sabem quanto você esperou. É gente que não sabe, gente estranha e com má intenção, que estão querendo parar você. Preste atenção no que Neemias diz aqui no verso 20. Então lhe respondi, Neemias, e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Terceira lição do texto: discernimento da batalha. Você precisa saber quem é teu inimigo. Neemias está dizendo: nós vamos nos levantar e vamos reedificar o muro, e vocês não têm parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vocês não são ninguém para parar o que Deus tem na minha vida. Vocês não são ninguém. Isso não tem nada a ver com vocês. Não é a maldade de vocês, não é a ignorância de vocês que farão me parar. Nós iremos, porque o nosso Deus mandou. E se Deus mandou você, você vai. Não importa o que estão te dizendo, não importa o que estão tentando fazer. Para a gente assim, você tem uma palavra. Deus está te dando uma palavra. Manda catar coquinho, manda sair da tua vida. Sai daqui, Satanás, porque a vontade de Deus na minha vida vai ser feita. Nós não temos parte com essa gente. Eles não têm espaço, nem justiça, nem memória na nossa igreja. Eles não são nosso povo. E pra gente assim, a gente declara guerra, irmãos. E pra gente assim, a gente manda embora. Não tente acariciar uma cobra, porque ela vai te morder. Não aposte em gente má. Ore por ela, mas mantenha a distância. Não coloque em jogo o que Deus tem para você por causa de pessoas. Não coloque teu coração nem o teu ouvido em gente assim. Eles sequer sabiam que Neemias pertencia à mesa do rei, porque eles disseram assim: se o rei souber disso, você vai ver o que vai acontecer com você. Mal sabia eles quem era Neemias, porque Neemias não falou com eles do seu projeto, porque Neemias não publicou a sua intenção. Você só tem que falar com gente que interessa. Você só fala com gente que está do seu lado. Você só fala com gente que aposta em você, que ama você, que ora com você, que torce por você. Com gente assim você fala, mas com gente que está contra você, que não aposta em você, que descredibiliza você, você fecha a porta na cara e não diz nada. Nós precisamos ter discernimento nas batalhas, irmãos. Há muita gente perdendo batalha, porque está dando moral demais para gente má. Está dando comida para serpente. Tem gente que ri com você, que anda com você, mas que não é seu amigo. É preciso ter discernimento nas batalhas. É preciso estar atento para quem está do seu lado. Eu aprendi há muito tempo a não comprar discurso. Eu percebo sinais. Eu vou repetir. Eu aprendi há muito tempo a não comprar discurso. Eu percebo sinais. Fique atento aos sinais que as pessoas mandam para você. Fique atento. Não brinca com isso. Não aposte a tua carreira. Não faça isso. Você precisa saber quem está com você e quem não está. Quem não é a teu favor é contra. Jesus falou, quem não ajunta comigo, espalha. Se para ele isso vale, imagine para mim e para você. A terceira e última lição do texto é que é preciso ter discernimento nas batalhas. A primeira lição é que missão está acima do cargo. A segunda é estar atento aos sinais da paternidade. E a terceira é ter discernimento nas batalhas. E o final você conhece. Os muros foram reerguidos. Jerusalém foi restaurada.
o culto foi adaptado e a glória do Senhor voltou para aquele lugar. O final de Neemias foi feliz, porque ele buscou sabedoria, estratégia, comunhão com Deus. E eu sugiro que você faça o mesmo com sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Oh Deus, o Senhor é grande e poderoso, meu Pai. E eu sei que o Senhor falou com a tua igreja. O teu Espírito tocou corações aqui, Senhor. O Senhor tem missões para pessoas aqui. Há pessoas aqui, Senhor, que estão sendo descredibilizadas, Pai. Há pessoas aqui que estão sendo, Senhor, chacoteadas, diminuídas. Gente que está sendo jogada para longe, porque são emissários de Satanás, tentando impedir aquilo que o Senhor tem para elas. Mas em nome de Jesus, o teu Espírito hoje renovou missões. O teu Espírito convocou pessoas, Pai. E o Senhor disse assim para ti, igreja: Rabashorekai, Rabasudekandalash. Não durmas, abalabashoramanto de candalabai, carabassuia, porque eu tenho vos escolhido, rabashu de candalas, aramanassu de candalá, para fazer a minha obra, rabashu de cá. Vem passar tempo comigo, diz o Senhor, rabashi de candalabash. Eu faço crescer aquele que está aos meus pés, arabashu de candarai, aramassu. Assim como preparei Neemias, Sará, Shemehandarabachu decai, eu derramarei uma porção do meu espírito, Arabasture candará, e farei grandes homens e mulheres, Sudecandalá, deste lugar, diz o Senhor, Abá, Shedehandarabachuia, Arabastora manture candalai. Irisarabasto de candalabachuia. Oh Deus, que o teu Espírito nos leve a passar tempo, Senhor. Tempo com o Senhor. Tempo de qualidade, tempo de verdade. E que esse tempo nos dê uma mente ágil. Que nos dê olhos abertos, Senhor. Que nos dê uma palavra sábia para descartar os malfeitores, para expulsar os inquietos. Arabashurekandarai. Nos dá, Senhor, sabedoria, convicção, e põe o nosso coração na tua paternidade, Senhor, para que possamos seguir em frente com a cabeça erguida e o coração no teu altar, para que a tua vontade em nossa vida seja feita e para que nós venhamos a gozar a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.